Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Estamos dando início à nossa terceira e penúltima live da nossa segunda conferência do Instituto Liberal, abordando a problemática da América Latina, hoje com um convidado especialíssimo, o meu querido amigo professor Ricardo Vélez Rodrigues. Daqui a pouco ele vai solicitar o seu ingresso à nossa transmissão. Vocês acompanharam os últimos dois encontros. Nós tivemos um encontro com o nosso amigo Lucas Ribeiro, abordando o panorama da realidade política da América Latina. Na sequência, nós tivemos um encontro ontem com a professora Marise Chons, abordando a relação entre a política norte-americana, as eleições nos Estados Unidos e a realidade latino-americana, em especial a realidade brasileira. Eu até cometi uma gafe ontem dizendo que este encontro de hoje seria às 8 da manhã, ao final da live. Na verdade, como vocês sabem, estamos transmitindo às 8 da noite, que é o horário padrão das 4 lives. Peço desculpas por essa pequena gafe. Então agora nós vamos discutir um problema central da cultura política latino-americana, que é o problema do populismo. E o nosso convidado é um verdadeiro especialista nesse tipo de assunto, ele que é um estudioso da realidade política latino-americana, um estudioso do populismo, do patrimonialismo. Então nós vamos trazê-lo aqui conosco para conversar sobre esse assunto com base na sua vasta obra, na sua vasta bibliografia a respeito. Professor Ricardo já está entrando. Deixa eu ver se eu posso convidá-lo aqui. Não está funcionando, peraí. Aqui, pronto. O professor Ricardo está entrando a conversar conosco sobre o assunto, a darmos sequência à nossa série de lives. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, meu caro Lucas e toda a audiência do Instituto Liberal. Como está? Tudo bem? Tudo bem, uma satisfação grande estar aqui para bater papo com você sobre esse tema de tanta atualidade. Para mim também é um grande prazer, sobretudo estar conversando com alguém que eu considero um amigo e alguém digno da mais profunda admiração, intelectual, que tem uma presença muito importante na própria história do nosso Instituto, e nada mais justo do que ele participar também de mais essa iniciativa em que nós estamos tentando substituir a nossa conferência presencial, dadas as condições pandêmicas, por uma conferência virtual, uma série de 4 encontros virtuais, assim como no ano passado, orbitando o mesmo assunto, que é a política latino-americana. Professor Ricardo Vélez Rodrigues. Sim? Sim, excelente. Estamos aqui para participar mesmo. O tema é candente. Muito obrigado, professor. O professor Ricardo Vélez Rodrigues é formado em Filosofia, Universidade Javeriana, Bogotá, com mestrado em Filosofia também pela PUC do Rio, doutorado em Filosofia, Universidade Gama Filho, pós-doutorado no Instituto Raymond Aron, em Paris, professor associado aposentado da UFJF, professor emérito da ESSEMI do Rio de Janeiro, membro do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio, membro fundador da Academia Brasileira de Filosofia e também, evidentemente, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, em 2019, e autor de 30 livros. Isso é uma versão condensada de um vastíssimo currículo do nosso convidado. Como nós, infelizmente, no Instagram, ele limita o nosso tempo de diálogo a, no máximo, 1 hora, então a gente tem que acabar antes disso, eu já vou convidar o professor, ao mesmo tempo, a fazer as suas considerações iniciais e responder já a primeira questão. Já emendo uma coisa na outra. Tá certo. Em primeiro lugar, professor, eu queria que o senhor explanasse brevemente sobre a sua atuação, que eu sei que o senhor tem atuação na política latino-americana, não apenas no Brasil. O senhor, brasileiro por adoção, muito mais patriota do que muitos brasileiros de nascença, mas não é um brasileiro por adoção, tem passagens pelo resto da América Latina. Então, eu queria que o senhor explanasse um pouco sobre a sua vivência nesse universo.
Bem, a minha vivência, já estou com 77 anos, então teve muitas vivências. Eu comecei a me preocupar pela América Latina, mas desde um ponto de vista da esquerda. Eu defendia a teologia da libertação e me engajei mesmo em grupos de ação política pela esquerda, apoiando a luta armada, apoiando o socialismo. Bem, e terminei mudando, porque eu vim ao Brasil fazer o meu mestrado, tive a felicidade de ter um orientador que me orientou para ler os autores liberais e mudei, a minha cabeça mudou. Foi uma autêntica conversão cultural. E então, a partir dessa mudança que se operou no final dos anos 70, eu passei a trabalhar do ponto de vista liberal. Primeiro, na Colômbia, me vinculei ao Partido Liberal, trabalhei junto com o ex-presidente Carlos Lleras Restrepo e tive uma atuação de alguns anos no Partido Liberal. Quando vim ao Brasil fazer o meu doutorado, evidentemente já estava de cabeça aberta para o liberalismo e me vinculei aos grupos que então encontrei no Rio de Janeiro, dentre os quais os fundadores do Instituto Liberal. Og Leme e Donald Stewart me receberam com muita atenção naquele escritorinho que tinha aí no centro da cidade, um escritório pequeno. E passei a colaborar em conferências, cursos, etc. Então, essa foi a minha entrada na vida brasileira. No meu doutorado, fiz um aprofundamento sobre as raízes da nossa organização social e o porquê desse familismo clânico da nossa política. Li Oliveira Viana, fiz a minha tese de doutoramento sobre Oliveira Viana e passei a analisar a realidade brasileira e latino-americana sob esse viés do familismo. Então, passei a quanto no panorama colombiano e dos países hispano-americanos. Então, eu vi que a grande questão da nossa política na América Latina era a questão do público como privado, o público como bem de família, esse espírito familiístico que afeta a nossa realidade política. Essa seria, diríamos, a marca registrada. O tema de hoje, que é o populismo, vem entrar dentro dessa janela do patrimonialismo. Nós, porque temos uma formação patrimonialista, temos também uma entrada nos populismos que falam para esse universo do Estado patrimonial, o Estado familístico. Então, temos essa dupla, diríamos, marca de nascença. Somos de formação patrimonialista, o nosso Estado se configurou como alargamento da Casa Grande, como muito bem mostra Gilberto Freire. E, por outro lado, dentro desse contexto, muitas vezes terminamos nos empolgando com propostas populistas. O populismo varguista, os populismos que foram aparecendo na nossa história política. Nesse aspecto, professor, aproveitando essa experiência tanto pessoal quanto intelectual, eu queria que o senhor traçasse uma distinção, se ela existe, eu sei pelas abordagens que o senhor desenvolve, que há diferenças entre o universo político, institucional, de cultura política da América Portuguesa, que vem desembocar no nosso Brasil, e a América Hispânica. E dentro desta última, da América Hispânica, qual seria, na sua visão, o grau de distinções ou de particularidades na cultura política dos diversos países que a compuseram? Em que aspectos eles são semelhantes, em que aspectos eles se diferem uns dos outros? De que maneira essas características perduram até os dias de hoje? Bem, há uma diferença fundamental. A tradição portuguesa esteve muito vinculada à tradição britânica. O nosso liberalismo, que passamos a viver aqui no século XIX, é um liberalismo mais sob o viés
de um liberal conservadorismo, diríamos, à luz da tradição britânica. Quem trouxe esse liberalismo foi Dom João VI, que quando trouxe a corte para o Brasil, ele decidiu dar o passo da monarquia absoluta para a monarquia constitucional. E quem o auxiliou nessa tarefa foi um grande constitucionalista, Silvestre Pinheiro Ferreira. Silvestre Pinheiro Ferreira elaborou o modelo de passagem da monarquia absoluta para a monarquia constitucional. Então, na América Latina, a diferença do Brasil decorre justamente da forma como entraram na primeira época as ideias liberais. Porque na América Espanhola, as ideias liberais entraram mais pela mão dos franceses e pela mão de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. Então, nós temos um liberalismo, diríamos, mais populista na América Espanhola, que é o liberalismo russoniano. O grande libertador Simón Bolívar era um discípulo de Rousseau. O mestre dele, Dom Simão Rodrigues, o formou nas ideias de Rousseau. Qual é a diferença fundamental entre o liberalismo da tradição britânica e o liberalismo francês de corte rousseauista? A diferença está no seguinte: para o liberalismo britânico, a organização da sociedade, a sociedade é um conjunto de pessoas, mas essas pessoas diferem umas das outras, não são cortadas pela mesma bitola. Então, é necessário, para a construção das instituições liberais, que haja negociação e consenso. No caso do liberalismo russoniano, é um liberalismo de corte único, absolutista. A democracia deve ser unanimidade. Então, para construir as instituições num país, a primeira coisa é acabar com a dissidência, com as diferenças. Tem que ter unanimidade. Como dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Em matéria de política não pode haver unanimidade. Por quê? Porque a política espelha os nossos interesses. E os interesses das pessoas diferem. Eu sou professor, tem outros que são industriais, comerciantes, funcionários públicos. Então, a ideia de Dom João VI, quando decidiu dar o passo da monarquia absoluta para a constitucional, era garantir representação às pessoas para que elas pudessem defender os seus interesses, que eram diversos. Silvestre Pinheiro Ferreira considerava que havia 5 ordens de interesses e que o parlamento deveria levar em consideração essa distinção. Na América Espanhola, isso não ocorreu. Ocorreu a ideia de que o líder que organiza o Estado, a primeira coisa que faz é expulsar os dissidentes para fazer por unanimidade as coisas. Então, deu no que deu. A América Espanhola é muito mais instável que a América Portuguesa. Nós tivemos, ao longo do século XIX, um período de grande estabilidade. Entre 1822, que se dá a independência do Brasil de Portugal, até o final do século, foram superadas as guerras civis que houve. No início do século XIX, houve muita, diríamos, contenda, muita contestação. Mas isso foi sendo superado e terminou havendo um período de grande estabilidade. Na América Espanhola não se conseguiu essa estabilidade. Só para dar um exemplo, na Colômbia, que se tornou independente da Espanha em 1819, entre 1819 e 1900 houve 65 guerras civis. Isso para dar um exemplo. Isso que não foi o país mais violento da América Espanhola. Temos outros países onde as guerras civis foram mais numerosas. Por que isso? Porque se você parte para organizar todo mundo dentro da mesma bitola, sem interesses diversificados, você tem que fazer prevalecer uma ordem de interesses e dar paulada nos outros. É o conceito da famigerada vontade geral. Aqui na América Portuguesa nós até tivemos o Frei Caneca, o pessoal lá do Seminário de Olinda, como disse o professor Paim, que tinha uma influência mais marcada dessa linha mais russoniana.
mas os responsáveis pela organização, a construção do Estado monárquico, sobretudo no segundo reinado, da laia de Visconde Uruguai, da estirpe de um Visconde Uruguai, dos Saquaremas, principalmente, eles eram influenciados mais por essa linha do liberal conservadorismo, liberalismo doutrinário, como o senhor é especialista em abordar. Mas faltou a segunda parte da pergunta, que é sobre, especificamente dentro da América Hispânica, esses países todos que hoje formam o que era a América Hispânica, que se separaram, ao contrário da América Portuguesa, todos eles têm essa influência russoniana, como o senhor apontou, mas há diferenças na cultura política de cada um? Em que medida eles são diferentes uns dos outros? Bem, as diferenças correm mais por conta da força tradição russoísta foi aplicada. Em alguns países foi aplicada, diríamos, integralmente. Um exemplo, Venezuela. Venezuela sempre tendeu a elaborar uma visão unitária do russoísmo, a vontade geral sem contemplações. Então, lá tivemos, diríamos, muitas ditaduras na Venezuela. Tivemos uma ditadura muito forte, de 1908 a 1938, imagina, quase 30 anos. Foi um ditador, Juan Vicente Gómez, que governou. Então, na Venezuela foi muito forte. Na Bolívia também. Na Bolívia temos uma tradição de caudillismo muito forte, muito violenta. Na Argentina, o caudillismo é muito forte também. Bem, em outros países houve uma mitigação com as ideias liberais clássicas. No Chile, por exemplo, na Colômbia, houve uma entrada das ideias liberais inglesas que mitigaram os rigores do absolutismo russoniano. Por isso, então, vamos encontrar que em esses países, por exemplo, na Colômbia, no Chile, houve mais participação e mais prática de representação que em outros. O Uruguai é um exemplo de um país que recebeu uma influência benfazeja do liberalismo britânico e houve uma sedimentação de práticas políticas mais tranquilas do que nos outros países. Queria mostrar para quem está acompanhando um livro, não é de autoria do professor, mas o professor redigiu um prefácio, um livro lançado recentemente pela LVM, O Embuste Populista. O livro é de autoria da Glória Álvares, que é uma política guatemalteca, e do Axel Kaiser, que é um cientista político, se eu não me engano, ele é chileno. Eles escreveram sobre o populismo na América Latina. A gente pode reconhecer, identificar isso pelas simpáticas figuras exibidas na capa, grandes governantes que nós tivemos, né? E o professor, ele fez uma adição de luxo a essa edição brasileira desse livro, com um prefácio que ele analisa não só o fenômeno do populismo, como também do que ele chama de neopopulismo. Então, em primeiro lugar, eu queria ouvir uma explicação mais detalhada desses conceitos. De que maneira o conceito de populismo está sendo tratado aqui nesse texto, nesse prefácio que o senhor fez. Qual o poder que o populismo experimenta na América Latina atual? E no mesmo texto, o que significa o prefixo neo? O que significa dizer que há um neopopulismo? Bem, obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito instigante, porque é um ambiente muito forte que se vive na América Latina de populismo. O populismo não é uma doutrina, não é uma ideologia, é uma forma de fazer política. Então, diríamos que o populismo é mais uma moda de fazer política. Em que consiste essa modalidade? Essa modalidade consiste em que se ergue uma liderança carismática que passa a oferecer a salvação da pátria. Então, é a ideia de salvação oferecida por um salvador. Aí, diríamos, a ideia central da moda populista, aparece um salvador da pátria que oferece a salvação. E como esse salvador oferece a salvação? Oferece a salvação de forma carismática. O carisma, diz Max Weber,
é o sexapil da política. Mais ou menos como sexapil. Tem pessoas sexapilosas e pessoas que não têm sexapil. Tem pessoas feiosas que têm sexapil e tem pessoas bonitas que não têm sexapil. É um mistério. O populismo, o carisma populista é um pouco isso. Então, há umas pessoas que, pela sua configuração, pela sua forma de agir, de falar, de tratar as pessoas, os outros, aparecem como o salvador da pátria. Então, esse salvador é bem quisto porque ele oferece algo que todo mundo quer. Um pai de família bondoso que presida o Estado e que salve todo mundo das enrascadas. Então, essa seria a essência íntima do populismo. O fato de ele se encarnar como um modo de fazer política, como uma modalidade de fazer política, que oferece um salvador e a salvação. Então, na América Latina vamos encontrar salvadores múltiplos. Uma pessoa que teve um grande carisma e um grande teor populista foi o libertador Simão Bolívar. O libertador Simão Bolívar, ele se apresentava como o libertador e o salvador das nações. E os liberais muitas vezes brigavam com ele, no sentido de que a salvação não vem pela trilha de uma única pessoa, mas é toda a sociedade que deve buscar as instituições que lhe garantam a liberdade. Então, o populismo surge dentro desse contexto. Alguém que oferece a salvação e que oferece uma espécie de convívio familiar em que se salvam pela proximidade com o líder. Essa seria a ideia. Se distingue no estudo do populismo o populismo tradicional e o neopopulismo. Em que consiste o neopopulismo? O neopopulismo é filho do smartphone. Aparece com a moderna mídia de comunicações. Então, nós vamos encontrar que o fenômeno neopopulista é um fenômeno potencializado pela tecnologia das comunicações. Então, o líder neopopulista é um líder que utiliza muito a mídia digital para se comunicar, para oferecer as suas esperanças e se comunica a título pessoal. Então, a mídia digital, o smartphone, possibilitou o surgimento do neopopulismo pelo mundo afora, não apenas na América Latina, na Rússia, na China. Nós temos dois grandes líderes presidindo enormes países, Xi Jinping e Vladimir Putin, dois neopopulistas que se caracterizam porque fazem farto uso da mídia digital para eles estarem presentes em todas partes. Então, o neopopulismo seria, diríamos, a potencialização do populismo tradicional pela mídia digital. Agora, eu elaborei 12 características, vou mencioná-las, do neopopulismo. Primeiro, soteriologia. Se vende a salvação. Essa seria, o líder populista oferece a salvação. Segundo, personalismo. Ele oferece a salvação a título pessoal. Eu vou libertá-los, eu vou salvá-los. Eu os tiro na enrascada. Demagogia. O líder neopopulista é um demagogo que explora no seu discurso o ressentimento das massas. A massa tem ressentimentos. Então, o líder populista utiliza a demagogia. Sedução. O líder populista é um Latin lover, um amante latino que oferece carinho e compreensão a essas almas desgarradas da sociedade que são como mulheres que buscam alguém que os ampare. Então, a sedução é uma característica do líder neopopulista. Contestação. Ele emerge como uma contestação, uma crítica radical às instituições tradicionais. Vocês estão ruins porque essas instituições abusam de vocês. Eu vou libertá-los desse abuso. Ação direta. O líder neopopulista oferece rapidamente soluções. Vem à rua todos que vou levá-los a que encontremos a solução. Então, é um perigo, porque a ação direta é cega. As pessoas acreditam no líder populista cegamente e o seguem.
y pueden entrar, diríamos, en maus negocios, en maus lençóis. Decía o grande Ortega y Gasset, a ação direta é típica das massas. A ação direta, e dá um exemplo de ação direta. Ah, falta de pão porque pão está muito caro. Então vamos queimar padarias para resolver. A ação direta é cega, né? Outra característica, semelhança popular, o líder populista, neopopulista, insiste muito em que ele tem a cara do Zé Povinho. Denuncismo. O estilo neopopulista é um estilo que está acompanhado da denúncia, não? A imprensa que denuncia de forma sistemática os males sociais. Então, temos uma imprensa que se vincula a essa aventura neopopulista. Feição antipolítica. O líder populista não quer ter as instituições, o trabalho de criar instituições. Ele quer agir diretamente à margem das instituições. É um perigo, porque cai no anarquismo. Antielitismo deve ser uma ação com o Zé Povinho, e nacionalismo, há uma pregação de uma identidade nacional, a nação, a raça, as origens, e vamos defendê-la a qualquer preço, estatizando tudo e não deixando que a iniciativa privada nos atrapalhe. Então, essas seriam as 12 características genéricas do neopopulismo. E o senhor acabou de traçar também um quadro, isso ainda é muito presente, né, na nossa realidade contemporânea, cada vez em mais países. Eu iria fazer essa pergunta mais adiante, é uma pergunta um pouco delicada, mas nós sabemos, o senhor já falou isso mais de uma vez, o bom liberal não deve fugir das polêmicas, das avaliações críticas do processo que nós vivemos, do qual nós mesmos participamos. Eu iria reproduzir essa lista que o senhor acabou de descrever, de características desse fenômeno neopopulista. Alô? Se a gente for pensar... Pessoal, tivemos um problema na live anterior, então nós interrompemos para ver se nós conseguimos voltar e o professor consegue me ouvir. O som desapareceu para ele, então vamos tentar novamente para cumprir a nossa segunda metade da live de hoje, conversando com o professor Ricardo Vélez Rodrigues a respeito do populismo latino-americano. Vamos ver se conseguimos retornar. Alô? Consegue me ouvir? Está perfeito. Ótimo. Vamos torcer para não acontecer novamente, para podermos dar seguimento. Eu estava te ouvindo, agora vamos ver se mantém dessa forma. Temos aí a segunda metade, então, do nosso encontro para nós darmos conta. Eu estava falando sobre as características do neopopulismo que o senhor elencou, e eu dizia o seguinte: se nós excluirmos, em especial, o aspecto estatizante, né, o aspecto pelo menos retórico da defesa das empresas estatais como parte do patrimônio, que faz parte da maioria desses movimentos, sobretudo aqui na América Latina, se nós pegarmos as outras características, personalismo, a ideia do líder, a força do líder, o salvador da pátria, aquele que vai revolver o cenário e fazer as coisas acontecerem. A questão da ação direta, ênfase em estar dialogando diretamente com o povo, por cima das instituições. As instituições perdem importância, porque as instituições são constantemente atacadas, denunciadas pelas suas fragilidades, pelos seus defeitos. Essa questão do denuncismo contra o poder das elites. Existe uma elite, um establishment que eu devo combater, né? Essa feição antipolítica, anti-elitista. Isso aí, a ênfase também na semelhança popular, que o senhor mencionou, a ideia de que o líder é parecido com o povo. Isso não acontece apenas com as lideranças de esquerda, né? Nós vamos ver, hoje em dia, o próprio presidente Jair Bolsonaro, na campanha eleitoral, ele adotou esse tipo de retórica. Em vários aspectos ele adotou. Eu, recentemente,
entrei em diálogo com um jornalista da revista Piauí, e que ele me perguntou sobre um conceito que eu cunhei, que é um conceito que eu chamei de estratégia Jânio Quadros. Por quê? Porque na década de 60, a UDN não tinha um candidato competitivo eleitoralmente. Jânio Quadros era um populista, né, de uma espécie diferente dos varguistas, era um populista que fazia oposição ao varguismo, ao status quo varguista. Não fazia sentido você ser oposição e se alinhar ao varguismo, tinha que ser o contrário. E o Jânio Quadros foi visto pelas lideranças da UDN como a única maneira de fazer com que a sua agenda liberal conservadora emplacasse na presidência. Então, Lacerda mesmo, Carlos Lacerda, sobre quem escrevi um livro, que o professor, inclusive, me honrou com um dos textos de orelha, o outro é da professora Sandra Cavalcante, Lacerda defendeu o apoio a Jânio Quadros como sendo a melhor alternativa político-eleitoral para que a UDN tentasse levar a sua agenda liberal para a presidência, para o Planalto. Pois bem, Jânio Quadros venceu a eleição com o apoio da UDN, Lacerda até temia que se eles não o apoiassem, ele poderia ou ser um líder populista isolado, pairando sobre todos os partidos, contra todos eles, ou poderia se alinhar com os adversários da UDN, do lacerdismo, não havendo outra perspectiva política para ele. Então, a solução, a saída mesmo era apoiá-lo. Não deu certo na prática, ao fim das contas, porque nós sabemos no que deu o governo Jânio Quadros. O governo Jânio Quadros foi um governo caótico, um governo que terminou numa renúncia e mergulhou o país no caos político. E acabou redundando, alguns anos depois, no regime militar. Na minha leitura pessoal, em 2018, nós fizemos, e eu estou me incluindo nesse nós fizemos uma tentativa que tem semelhanças com essa. Bolsonaro não era um líder consistentemente de formação liberal, nunca foi. Ele fez tudo isso que o senhor listou aqui, esse discurso do líder, do povo, da semelhança com o povo, da crítica à elite, ele fez tudo isso. E, de certa maneira, seguiu fazendo ao longo de parte do seu governo. Mas ele abriu as portas na sua plataforma eleitoral para que a agenda liberal conservadora penetrasse e ocupasse algum espaço, através de secretarias, de ministérios. Ele abriu essa porta e nós, muitos dos liberais, e eu, repito, me incluo nessa, nós tentamos usar esse caminho, esse atalho, para chegarmos lá e colocarmos a nossa agenda ali. O senhor foi nomeado ministro da Educação. Em que medida esse tipo de tentativa, esse tipo de aposta de usar um líder populista, uma capa populista, para tentar levar medidas liberais ao governo, em que medida isso tem potencial de funcionar? Em que medida o populismo é algo negativo intrinsecamente, essencialmente? Ou não, né? É mais ou menos essa análise que eu queria que o senhor fizesse. Eu sei que é uma posição meio delicada, mas eu acho importante a gente refletir sobre isso. Não, eu acho importante levar em consideração isso, porque estamos no mundo real, e no mundo real as lideranças carismáticas e as lideranças populistas estarão sempre presentes. E então, eu concordo contigo. Eu tomei carona. Você tomou carona, eu tomei carona também na transição que Bolsonaro significou. Apostei, pensei bem, pode dar certo, não? Isso não é pecado mortal, acreditar numa possibilidade. O próprio Alexis de Tocqueville apostou. Alexis de Tocqueville, ele era monarquista, mas quando Luiz Napoleão, que era um tremendo populista, Luiz Napoleão Bonaparte, entrou na política e terminou sendo eleito presidente. Tocqueville considerou que ele poderia colaborar com Luiz Napoleão e foi ministro das Relações Exteriores de Luiz Napoleão Bonaparte. Depois, Luiz Napoleão decidiu dar o golpe de Estado para se proclamar imperador, botou em cana todo mundo, inclusive Tocqueville, e aí Tocqueville falou bem, fiz até onde era possível, agora não dá mais. Então, essas possibilidades existem. Eu próprio apostei no Bolsonaro. Eu acho que ele é um líder que se apresentou, diríamos, em um momento conjuntural em que havia
muita descrença nas instituições e muito cansaço de parte da sociedade. E ele apresentou uma saída com uma plataforma que era moderadamente liberal, não? A plataforma que o PS, o partido pelo qual Bolsonaro se elegeu, o PSL, apresentou uma plataforma moderadamente liberal. Não havia nada de ruim em apostar nisso. Agora, o problema é o que o Bebiano falou no final. Quando Bebiano largou o governo, Bebiano falou o seguinte: bem, se Bolsonaro quer fazer alguma coisa, vai ter que acreditar nas instituições, sobretudo nos partidos políticos. Vai ter que ter um partido forte e acreditar na negociação político-partidária. Essa foi alerta de Bebiano. E vai ter que colocar os filhos no seu reduto como filhos e não misturá-los com a política. Quer dizer, ele alertou para essa tentativa, diríamos, familística, que é muito forte no temperamento de Bolsonaro. Então, o que deu certo que foi? Houve certamente uma mudança, houve uma presença de elementos liberal-conservadores dentro do governo, a direita entrou como parte do Estado e o que estamos vendo é o seguinte: a direita se reforçou, tá? No passado pleito municipal, estamos vendo um crescimento da direita moderada, né? Então, certamente houve um espaço de diálogo diferente do diálogo das esquerdas, né? Então, foi uma coisa positiva. Então, esses momentos, diríamos, de conjuntura populista, por vezes funcionam, não? É possível, a partir de um momento desses, participar e tentar uma mudança, tentar institucionalizar as instituições que nos garantam o exercício da liberdade, que essa seria uma proposta liberal conservadora. Agora, voltando no tempo, para o momento imediatamente anterior, estabelecendo um diálogo entre esse momento e os tempos que estão por vir, o senhor é um notório crítico do bolivarianismo e do lulopetismo. Qual a importância do lugar do PT, da esquerda brasileira, no contexto geral da esquerda latino-americana, o chamado Foro de São Paulo? E como é que o senhor acredita nos próximos anos que a esquerda brasileira pesará no cenário da política da região? O grave para o Brasil é que não se consolidou uma esquerda moderada. Quer dizer, houve sim a consolidação de uma esquerda moderada com o PSDB. A proposta social-democrática é uma proposta de esquerda civilizada. Mas ficou faltando também um partido socialista democrático, que não houve. O PT é um partido totalitário. Ele quer comprar todo mundo, mas não quer, diríamos, conversa. Então, é difícil, com uma esquerda desse tipo, poder trabalhar. E a própria sociedade percebe isso. Você vê que nas passadas eleições, nestas eleições de semanas atrás, o PT perdeu feiosamente. A sociedade está lendo nas entrelinhas que o PT não negocia as coisas, não tem uma flexibilidade para trabalhar programas. Se isolou, não participou da assinatura da Constituição de 88, não participou do Plano Real, quer dizer, ele quer o poder total para fazer o que ele achar bem, mas não quer nada mais. Então, é uma organização de esquerda que termina cortando a sua possibilidade de um crescimento no país. É necessária uma esquerda civilizada? É. Eu sou liberal, não sou esquerdista, mas acho que o país precisa de instituições político-partidárias de esquerda que dialoguem, que negociem, que condenem a corrupção. Então, é importante isso. Sim, é uma utopia perigosa a de alguns direitistas também, de acharem que vai acabar a esquerda, desaparecer a esquerda. Existem partidos sociais-democratas em todas as grandes democracias do mundo, praticamente todas. Exatamente. É importante. O importante é ter muito presente que tende a haver rotatividade no poder.
Qual foi o pecado grave do PSDB? A soberba. Acharam que porque tinham feito plano real e tinha dado certo o plano real, eram donos da verdade. Então, partiram para simplesmente ignorar os outros. Isso não, essa não é uma atitude realística nem amadurecida em política. É necessário partidos de variada penugem ideológica, sim, com programas, mas que tenham muito presente que a rotatividade no poder é a melhor coisa que pode acontecer. Só para as pessoas entenderem isso, a tradição socialista democrática, às vezes é até difícil as pessoas entenderem o que seria isso. O professor está, acredito eu, fazendo referência a alguma coisa na linha do antigo PSB, a esquerda democrática do pós-ditadura Getúlio, né? Seria alguma coisa mais ou menos nessa linha. Um pouco, porque os nossos socialistas tradicionais, porque houve uma esquerda socialista civilizada nos anos 30. Evaristo de Moraes, por exemplo, era um grande líder, era um grande advogado e tinha uma proposta socialista. Então, esses socialistas desapareceram. O último socialista desse teor que vi por aí foi Roberto Saturnino Braga. Saturnino Braga era um socialista democrático, não? Desculpa, não deu para ouvir o nome. Roberto Saturnino Braga. Saturnino Braga. Prefeito do Rio de Janeiro. Foi uma pessoa sensata. Ruim em termos de manejar finanças, porque quebrou a cidade do Rio de Janeiro. Mas era uma pessoa com a qual se podia conversar e que não inspirava, diríamos, temores totalitários. Então, esse tipo de esquerda é importante e tem de existir nas várias sociedades. Eu queria ouvir um pouco o senhor especificamente falando sobre a Colômbia, né? O Brasil tem alguma coisa a aprender com a Colômbia, com líderes como Álvaro Uribe, né? O que o senhor poderia falar sobre a Colômbia para quem está ouvindo? Olha, eu escrevi um livrinho que lancei em 2010, da Guerra à Pacificação, da Guerra à Pacificação, a escolha colombiana. A Colômbia tem algo que ensinar para nós. É possível derrotar a guerrilha e o crime organizado sem quebrar as instituições, mantendo as instituições democráticas. Então, o grande ensinamento da Colômbia é que conseguiu sair de uma guerra do narcotráfico, de uma guerra com as Farc, uma guerra sanguinolenta, com vários grupos guerrilheiros, mantendo as instituições do governo representativo. Então, essa foi a grande lição. E isso deve ser atribuído a que houve uma formação de liberais à luz das ideias e dos ideais do liberalismo anglo-saxão. Isso foi certamente muito importante. Hoje, a Colômbia é um país que, tendo conseguido derrubar a guerrilha e tendo conseguido superar a guerra do narcotráfico, cresce com índices bastante satisfatórios. O crescimento da Colômbia nos últimos 15 anos não superou o nosso crescimento. Estava na base dos 4, 6, 7% ao ano. Decorrente de quê? Da confiança nas instituições. Essa foi uma coisa. A segunda coisa que me parece importante da Colômbia, que pode nos ensinar alguma coisa, é que no combate à violência, o fator essencial é a educação. Medellín era uma cidade violentíssima. Em 2002, a taxa de mortalidade de assassinatos por 100.000 habitantes estava beirando os 300. Era a cidade mais perigosa do mundo, Medellín. Bem, como fizeram para que decaísse essa taxa de violência? A prefeitura, e foi programa municipal, as prefeituras, tanto de Medellín como de Bogotá, de outras cidades, apostaram tudo na educação. E esse apostar na educação foi na educação de base, no ensino básico e fundamental. O sistema de ensino básico e fundamental, que é um sistema basicamente municipal, como no Brasil, foi aperfeiçoado e conseguiram, em pouco tempo, em menos de 10 anos, derrubar essas taxas de violência espantosas que havia. Com a instituição, em Medellín, por exemplo,
dos parques biblioteca, ¿no? A prefeitura passou a ser a gestora das grandes propostas de reconstrução do tecido social. A primeira coisa, nos bairros mais violentos, entrou a prefeitura, desalojou os violentos armados, houve combate nas cidades por desarmar as células guerrilheiras, as células de traficantes que tinham tomado posse de bairros, e uma vez pacificado, em um tempo recorde, a prefeitura entregava à comunidade um conjunto de obras sociais. Primeira, escola municipal, parque biblioteca, campinho de esportes e biblioteca. Essas três coisas, escola municipal, campo de esporte e biblioteca, de primeiro mundo. Eu levei empresários brasileiros a conhecer essa realidade dos parques biblioteca em Medellín e em Bogotá também, ficaram impressionados. Isso fez com que a comunidade reconstituísse a fé em si própria e passasse a colaborar com as autoridades. O que os governadores do estado do Rio de Janeiro tentaram fazer nos fim dos anos 90 e no início deste século, por exemplo, com a ocupação do alemão, desalojaram os traficantes, desalojaram os bandidos, mas não fizeram as obras sociais, nem cuidaram da educação básica e fundamental. A diferença está aí. A Colômbia fez o dever de casa nesse terreno. Professor, onde os países latino-americanos assolados por esse problema do populismo, onde eles podem encontrar forças para resistir aos atrasos, às intempéries provocadas pelo patrimonialismo e pelo populismo, e de que forma nós podemos melhorar o nosso relacionamento das nossas sociedades com os nossos sistemas políticos representativos? Eu colocaria duas coisas importantes. A primeira, isso que está acontecendo aqui no Brasil já há uma década temos. Uma nova geração de jovens que estudam o liberalismo e as instituições daí emergentes. Eu fico muito contente vendo tudo o que vocês estão fazendo no Instituto Liberal, que é um trabalho de jovens, não? Esse fervilhar de ideias é importantíssimo. E esse tentar, a partir dessas ideias, dialogar sobre os problemas nacionais com outros segmentos da sociedade, acho de fundamental importância. Essa seria uma primeira coisa. A segunda coisa que me parece importante e que, a meu ver, está faltando incrementar no Brasil é a formação de partidos que efetivamente se engajem na institucionalização de uma república com instituições que defendam a liberdade. Nós precisamos de mais partidos de inspiração liberal. Temos uma safra de partidos enorme e vejo gente muito encaminhada no sentido de estudar propostas, de encaminhar soluções. Isso é importantíssimo. E eu acho que isso está acontecendo no Brasil. Eu sou otimista em relação ao Brasil, porque vejo que há toda uma série de novas gerações que estão entrando, que estão participando. Não é apenas a esquerda irresponsável que está entrando, não. Superando essa esquerda irresponsável, eu encontro que há segmentos cada vez mais numerosos da sociedade civil que tentam se organizar em grupos, em think tanks, em grupos de estudo, mas eu acho que é importantíssimo a questão dos partidos políticos. Sem partido político não há construção da democracia. Precisamos dele. Mas, professor, de que maneira o senhor acha que isso deveria ser feito? Porque, assim, nós temos hoje o Partido Novo, né, que reúne alguns parlamentares liberais. Nós temos, nos partidos antigos da Nova República, algumas lideranças entrando. Por exemplo, no DEM e no Patriota, nós temos alguns políticos liberais, de teor liberal, de tônica liberal, tentando penetrar pelas brechas do partido. É verdade que no DEM, por exemplo, que é o partido que mais cresceu nessas eleições municipais, a ala que governa, que lidera o DEM hoje, se a gente pegar o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o presidente do partido, que é o ACM Neto de Salvador, essas pessoas elas até têm simpatia por alguma agenda reformista, mas a gente vê
alguns acenos até a possibilidade, digamos assim, de o DEM se coligar ao PDT de Ciro Gomes, por parte dessas pessoas. Então, não são lideranças liberais consistentemente, não é o que a gente busca. Mas dentro do partido, a gente tem lideranças que se identificam com o nosso ideário, alguns parlamentares que se identificam com o nosso ideário, que tentam usar a estrutura de um partido já antigo, um partido que já existe, para tentar agir por ele, quem sabe, talvez, transformá-lo de dentro. Se a gente olhar para a eleição do Rio Grande do Sul, em que Manuela Dávila foi derrotada, o vice-prefeito eleito, junto com o Melo, que é do MDB, é o Ricardo Gomes, que é um liberal que está no DEM, é um liberal que participa do movimento liberal constantemente. Então, qual é a estratégia? O que pode ser feito efetivamente? É fundar mais partido, e a gente tem uma massa de partidos aí, chupando do fundo partidário. É fundar mais partido, é tentar transformar os que existem. Qual é a saída? Qual é o caminho para fazer isso acontecer? Olha, pode ser que eu responda a tua pergunta, mas eu acho o seguinte: falta gente que se reúna sistemática e disciplinadamente para discutir problemas nacionais e a forma de encontrar solução para eles. Isso pode acontecer dentro de partidos políticos. Isso pode acontecer. Então, o que está faltando nos partidos políticos é essa visão de longo e médio prazo. Eu, inclusive, tenho falado com amigos meus, por que não constituímos nesse grupo? Eu participo de vários think tanks. E por que não constituímos uma espécie de parlamento informal, em que várias pessoas aprofundam estudos sobre infraestrutura, saúde pública, educação, segurança. Vamos. E a cada mês a gente se reúne e elabora uma análise crítica do que está acontecendo e o que deveria ser feito em termos programáticos de vida político-partidária para dar resposta a esses problemas. Ainda não encontrei um partido que faça tudo isso, mas sei que se fizer, vai haver uma grande transformação política no país. O que está faltando não são apenas think tanks, não são apenas partidos. Precisamos juntar essas duas coisas. Think tanks com partidos que elaborem programas e façam análise circunstanciado, diagnóstico circunstanciado e acompanhem o desenrolar da coisa. Na Colômbia, por outro caminho, veio se instaurar uma prática desse teor. Vou contar rapidamente como foi. As Farc, em 2000, estavam ganhando a guerra. Tinham se apoderado de 600 prefeituras, ou tinham, diríamos, dominado 600 prefeituras das 1000 prefeituras que o país tem. Quer dizer, estavam em grande vantagem. Só que houve uma reação das comunidades indígenas, porque as Farc invadiam e depois obrigavam o prefeito a assinar um termo de compromisso. 10% do orçamento municipal para as Farc em termos de segurança. Invadiram as comunidades indígenas e os indígenas se negaram a assinar. Por quê? Porque eles achavam que a terra era propriedade sagrada dos ancestrais e que eles não podiam negociar como se fosse uma mercadoria. A partir daí, os municípios colombianos acordaram e surgiu um movimento chamado Como Vamos. Esse movimento está na origem da derrubada das Farc no terreno militar, porque Álvaro Uribe Vélez, que é um grande estadista, viu isso e decidiu acompanhar esse movimento municipalista. E então, que encontramos? Em Medellín, por exemplo, que era uma cidade que estava um pandemônio no ano 2000. O movimento Como Vamos era coordenado pela Câmara de Comércio de Medellín e juntou intelectuais, professores, líderes sindicais, gente de várias origens. E decidiram acompanhar a gestão municipal em
fazendo uma análise todos os meses. Como anda a segurança, como anda a educação, como anda a oferta de emprego, como anda o funcionamento das instituições. Isso mudou a gestão municipal. E essa mudança da gestão municipal foi a responsável pela pacificação real, pelas obras sociais que levaram à pacificação. Então, eu acredito que aqui no Brasil precisamos acreditar mais nas instituições e na nossa possibilidade, como cidadãos, de nos organizarmos para dar vida às instituições. O que está faltando? Que pensemos sempre em termos de realização programática político-partidária. Eu e o meu grupo vamos elaborar uma proposta e vamos acompanhar para quando possamos tomar posse do poder, tenhamos o que falar e o que fazer. Porque no Brasil, o que ocorre? Vou entrar, depois de ganharmos as eleições, vamos a ver o que fazemos. Isso é errado. Um pouco o governo Bolsonaro foi isso. Quer dizer, o governo Bolsonaro, vamos tomar posse. Qual foi a primeira briga que eu tive no ministério? Com os meus assessores. Por quê? Porque eram militantes de grupos de direita que achavam que porque já tinham ganhado não precisavam trabalhar. Eu tive que mandar gente embora que não aparecia ao trabalho. Os reuni um dia, falei, olha, agora somos governo e temos que prestar contas à sociedade que nos colocou aqui. Então vou exigir cumprimento das metas que nos traçamos. Isso precisa ser feito na sociedade. Então, o dia que nós tenhamos muitos jovens participando, muita gente participando em think tanks e em acompanhamento de realizações programáticas, vamos encontrar uma mudança para valer. Não? Está faltando isso. Engajamento nosso como cidadãos da nossa sociedade para botarmos a máquina de fazer política a funcionar para mudar a realidade. Isso não se faz da noite para o dia, não são os marcianos que vão fazer, somos nós. Sim. O que ocorreu na Colômbia, que foi? A violência foi de tal modo brutal que as pessoas ou faziam isso ou o país desaparecia. Então, não esperemos que o primeiro comando da capital comece a dar as cartas. Já está dando as cartas em muitos estados, mas não vamos deixar que o primeiro comando da capital, seu Marcola, nos convoque. Não vamos esperar isso. Vamos entrar a lidar com o que é nosso, que é a nossa sociedade, as nossas instituições, a educação, os organismos de segurança pública. Isso é importantíssimo. Qual é o problema fundamental do Brasil hoje? Os sindicatos estão matando o Brasil. Se parece muito ao que está ocorrendo no México. Vocês sabem, os economistas falam muito disso, 96% do orçamento já vem carimbado. Já vem carimbado. Por quem? Pelas corporações. De sindicatos, o que nos mata é o maldito corporativismo no Brasil. Então precisamos acabar com isso. Como? Em nossa área vamos ver como desmontamos essa JOS. No Ministério da Educação eu fiz uma sintomatologia disso. Por que as coisas andam em marcha ré? Porque os sindicatos de professores em mãos do PT tomam conta do orçamento. Distribuem o dinheiro, roubam o dinheiro e não lhe prestam contas a ninguém, porque Lula, na sua irresponsabilidade metafísica, isentou os sindicatos de prestarem contas ao Tribunal de Contas da União. E ainda está ocorrendo isso. É necessário acabar com esse corporativismo maluco, não? Agora, só vamos conseguir isso nos reunindo de baixo para cima e olhando para as nossas instituições no plano municipal. Que aí começa a coisa, não? Somente isso. Então, seria uma ação de nós como cidadãos organizados que, imbuídos, inspirados por uma chama de construção política, vamos fiscalizar as nossas instituições, vamos elaborar planos e vamos acompanhar o desenvolvimento disso. Não vamos esperar que outros façam isso por nós. Não? Então, a grande dificuldade é essa, sairmos da nossa zona de conforto para entrarmos no que é de todos nós. A zona de conforto do brasileiro é muito grande. Por quê? Está acostumado a que outros façam as coisas.
Eu vejo isso aqui no meu condomínio. Ser síndico de prédio é uma desgraça no Brasil. Por quê? Porque todo mundo quer tudo para si e não pensa no que é de todos. Ora, se não tomamos conta do nosso prédio, do nosso condomínio, não vamos administrar o nosso bairro nem a nossa cidade. Então, é necessário começar a acordarmos para o que é de todos e começarmos a diagnosticar o mal e como podemos desmontá-lo. Para uma mudança tem que haver diagnóstico. Para um diagnóstico tem que haver estudo da realidade que está aí e muito estudo teórico também. Não basta o estudo teórico. É necessário projetarmos a luz do nosso conhecimento sobre a nossa realidade. É a superação de uma mentalidade curtoprazista e que faz a política baseada apenas em slogans. Exatamente, porque a política que se pratica qual é? Eu deixo. Aqui em Londrina, quem manda na Câmara Municipal é um cara chamado Boca Aberta, que já foi deputado federal e que é doido. Não pode, não pode. É culpa de quem? Culpa de todos nós, cidadãos londrinenses, que deixamos que Boca Aberta, e que agora a mulher de Boca Aberta tomasse posse como a mais votada na Câmara de Vereadores. Isso é falha nossa. Não? Então, nós precisamos tomar posse do que é nosso. A Câmara de Vereadores nos pertence. Então, vamos tomar posse disso e vamos vigiar para que funcione. Esse gastar tempo no que é de todos e que falta no Brasil. Está nos faltando isso. Está nos faltando isso e vamos conseguir. Temos tradição para isso? Temos. Portugal fez uma revolução dos cravos e não caiu na lorota corporativista. A vida municipal funciona nos municípios magnificamente. Eles realmente aprenderam a lição de casa. Eles passaram a cuidar como uma joia do seu município. Nós podemos fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Professor, à guisa de conclusão, já agradecendo imensamente a sua disponibilidade, a sua aceitação de participar de mais um projeto do Instituto Liberal, no qual, repito, o senhor já está na história da instituição, já tem uma relação íntima com a instituição. O Instituto Liberal agradece imensamente a disponibilidade para essa conversa. Eu queria fazer uma relação entre este encontro que nós estamos fazendo aqui, eu espero que seja o primeiro de muitos, e os outros dois encontros que nós fizemos nessa conferência do Instituto Liberal abordando a América Latina. Nos últimos dois encontros, nós vimos plebiscito chileno por uma nova Constituição, eleição dos socialistas na Bolívia depois da queda de Evo Morales, todas as circunstâncias relativas à ditadura chavista de Nicolás Maduro. Enfim, nesse cenário todo da América Latina, o caos político no Peru, como é que o senhor, sinceramente, vislumbra os próximos anos, o próximo ciclo político da nossa região? Olha, depende do que as pessoas façam, não? Eu vejo que o Peru fez um avanço notável, mas o grande problema é que não houve a configuração de partidos políticos que acompanhassem a realidade. Não houve, não houve. A Colômbia modificou muito. O que a Colômbia hoje tem de bom é que, à luz desse movimento municipalista, como vamos, surgiram novos partidos e novos atores políticos. Gente jovem. O atual presidente da Colômbia tem 40 anos. Gente jovem. Não? E que surgiu nessa espécie de vácuo de novas gerações. Não? Então, eu acho que o que falta é isso, falta é pensar um pouco a política. O Tocqueville dizia uma coisa que é muito importante: não podemos esquecer que o homem político nós temos que criá-lo. O homem político que cuida das instituições, que cuida da sociedade, que é responsabilidade nossa. Então, arregaçar as mangas, não? Então, os países que estão arregaçando as mangas, acho que vão chegar a algum lugar. A Colômbia, o Chile. O Uruguai teve um período de esquerda, mas é um país que tem muita gente que se preocupa com a coisa pública, não? Então, onde há isso, e no Brasil eu vejo com muita esperança todo este movimento de jovens que surgem
que querem estudar, que querem participar dessa nova geração de políticos que se elegeram agora. Eu acho muito importante isso. Bom, eu quero agradecer àqueles que nos acompanharam. Tenho que mandar um abraço especial, além dos amigos que estão assistindo, aos bombeiros. Eu não sei se anotei corretamente, Uruçunga, Uruçuana, é uma cidade de Santa Catarina, aparentemente. Sim. Esse professor conhece. Sim. Os bombeiros de lá estão dizendo que se reuniram para assistir essa live. Estão mandando um abraço, eu mando um abraço para eles também. Convido vocês que acompanharam, estão acompanhando os nossos encontros, a visitarem o site do Instituto Liberal, institutoliberal.org.br, para conhecerem a nossa oferta de cursos, lerem os artigos que nós publicamos. Convidamos vocês a estarem conosco amanhã, às 20 horas, no encerramento dessa conferência, com a live final, com a presença do nosso amigo professor Denis Xavier. Passo a palavra ao estimadíssimo professor Ricardo para fazer as suas considerações finais e se despedir do nosso público. Muito obrigado, Lucas. Eu quero lhes agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês sobre estes temas que são essenciais, porque são os temas que dizem relação à nossa sobrevivência como sociedade organizada. Então, é muito importante isto que vocês estão fazendo. Me prontifico a colaborar com vocês no que vocês quiserem e contem com a minha colaboração. Eu sou, por vocação, professor e escritor. Então, me dedico a escrever. Mas vocês podem ver, tudo que eu escrevo diz relação ao nosso Brasil e às nossas preocupações, à nossa política, como podemos aperfeiçoar as nossas instituições. Muito obrigado, fico muito feliz de ter podido participar com vocês e obrigado a você, sobretudo, Lucas, pelo convite feito. É sempre um prazer. Um abraço especial para a Paula, para a sua família. Que nós possamos nos encontrar mais vezes. Um grande abraço, uma boa noite para todo mundo que acompanhou. Até amanhã, às 20 horas, com a live final com o professor Denis Xavier. O tema é Os Dilemas da Liberdade na América Latina. Concluindo aí a nossa série de 4 lives sobre a América Latina. Grande abraço, saudações, até a próxima. Obrigado. Tchau, até a próxima.